tiraria tudo dele. Agora, olha essa notícia aqui, ó. Essa notícia aqui é importante para a gente. A gente está ao vivo há 38 minutos. Vou pedir você que compartilha esse momento da live com mais pessoas aí do seu WhatsApp. Vou até dar um tempinho aqui, porque a gente vai falar sobre a Lilith e esse plano aqui para reformular a história, para reescrever a história. Enquanto vocês vão compartilhando, o meu filho, acho que ele cansou de tocar. Cansou de tocar, Israel? Tocar teclado é uma forma dele relaxar. Ele fica calmo quando toca o teclado. Aí eu deixo ele tocando ali, ó. Descobri esses dias. Olha só, vamos falar sobre a Lilith daqui a pouco, hein? Chama mais gente aí para ver. Isso aqui é importante. Depois compartilha esse momento com os seus irmãos aí, porque isso aqui tem a ver com essa militância que está tão ativa no Brasil e no mundo, tá? Cansou, Israel? Você quer aparecer aqui na câmera? Ele é tímido. Jonathan tá ao vivo aqui também com a gente, ó. Jonathan, boa noite, graça e paz. O Felipe, ó, boa noite. Você pode fazer uma live sobre texto receptos? Já tem algumas lives aqui sobre esse tema, viu? Inclusive, eu entrevistei o pessoal da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil aqui nesse canal. A gente conversou ao vivo sobre o texto. Mas eu quero fazer uma live sobre o texto recepto aqui no Brasil, tá? Só que eu não sei se eu posso falar para vocês toda a história do texto recepto no Brasil. Para isso eu preciso pegar a autorização antes, porque a história da mudança do texto, pessoal, compartilha essa parte da live com mais pessoas, porque a gente vai falar desse ponto aqui daqui a pouco. A história do texto recepto no Brasil, ela é bem problemática, viu? Tem umas teorias aí, que não são teorias exatamente, mas que, se fosse falado, traria problemas para as empresas que usam o texto crítico, entende? Mas eu vou falar um dia sobre isso. Se eu não puder fazer uma live com o pessoal, eu vou fazer sozinho, vou falar com vocês o que aconteceu. Só que aí eu tenho que dar uma revisada na história antes de trazer aqui, tá? Eu vou trazer para vocês daqui a um tempo, sim. Já chegaram? Cadê o Jonathan falando aqui, ó? Lilith não é aquela lenda judaica que, inclusive, tem várias versões? Sim, é uma lenda judaica, é uma lenda babilônica, tá? Uma lenda babilônica, não é exatamente judaica, não. É que no judaísmo essas coisas cresceram, explodiram, sabe? É a babilônica. Franciscão tá aí, ó, boa noite. Já lemos umas notícias que você me mandou aqui. O Francisco é o responsável pelas fake news, né? Tô brincando, não sei se é fake news, não. Tem umas aqui que tá, a maioria que eu li, a maioria não, todas são verdades, tá? O Ederson tá falando aqui, ó. Parece que a BBC conseguiu uma exclusiva com a Lilith. Eu nem sei, Ederson, se dá para falar com a Lilith. Eu acho que tem que falar com a Lilith, tá? Porque a nova ideia deles agora é reescrever a história da Lilith. Vamos começar a entrar nesse tema aqui. Pessoal, curte o vídeo, curte a live aí rapidinho para o pessoal, para o YouTube mandar para mais pessoas. Esse trecho aqui eu acho fenomenal do vídeo de hoje. E aí, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, a gente faz outras lives assim, tá? Eu vou pegando mais links e fazer mais lives assim. Se você está assistindo gravado, deixa nos comentários se você gostou, tá bom? O que acontece? Qual é a teoria base da Lilith? Tá? Eu vou falar a base, então não vai ter detalhes de nenhum nem outro lado, tá bom, Ederson? A teoria base é que Adão teria uma primeira esposa que era essa tal de Lilith, né? Mas que ela foi substituída por Eva posteriormente, e ela virou um demônio, tudo mais, né? Essa é a teoria básica, mas ela não é do cristianismo, né? Ela não é cristã. Ela é uma teoria judaica. Assim como o livro de Enoque, que foi escrito depois, tudo mais, é uma teoria judaica que acabou ganhando o palco aí, né? O Francisco, o Xandão. Xandão vai acabar me pegando. Vai nada. Se ele vier para cá, a gente dá uma aula para ele de teologia, para ele parar de ficar pegando nosso pé. E o que acontece?
você sempre ouviu falar que Lilith é um demônio feminino, né? Era mulher, então, obviamente, demônio feminino, né? Pois isso vai mudar daqui para frente. Olha o que a matéria está falando aqui, ó. Quem foi Lilith, a primeira mulher de Adão, e por que ela renunciou ao paraíso? Tipo assim, nem a teoria existe completa, mas o povo vai dando corda e vai criando toda a lenda, né? Ó, aqui a gente tem uma imagem, né? Sei lá, será que essa seria Lilith? Vou ver o que essa imagem é. Fausto e Lilith, por Ricardo Stahl, em 1831. Essa seria Lilith. Ó. Lilith é uma mulher branca, né? Bonita, né? Ela era, e ela pelo menos aparecia assim, né? E ela tá seduzindo o cara aqui. Aí tem um outro cara olhando para ele com um rosto aqui esquisito, né? Mas enfim, aqui é a Lilith, aqui é a Lilith, que é um culto, né? Sei lá, que porcaria é essa aí. Quem é aquela? Olhe bem, é Lilith. Quem? A primeira mulher de Adão. Não se apaixone por seu cabelo lindo, por mais que seja um rico adorno que contribuiu para sua beleza, porque quando ela usa para alcançar um jovem, ela nunca o solta. É bem demoníaco mesmo a história da Lilith, né? Assim disse Mefistófeles a Fausto no magistral drama teatral de Johann Wolfgang, nossa, que nome é esse? Em 1808, uma descrição com a qual a própria Lilith não concordaria muito. Né? E agora, como é que a gente vai saber se a Lilith ia concordar também? Mas conteúdo inventado, tudo isso é invenção. A matéria diz o seguinte: ao longo dos séculos, diversos relatos a retratavam como tendo sido a primeira mulher no paraíso. Mas, ao contrário de Eva, não foi criada de Adão ou para Adão, e Lilith estava muito consciente disso. Sua história foi se modificando de uma tímida lenda para de uma heroína, né? Virou uma heroína. Ela inspirou desde encantamentos e exorcismo até literatura e música. E hoje em dia caminha livremente pelo mundo dos videogames. Quem é Lilith no videogame? Não estou lembrado de ter visto a Lilith no videogame. Né? Mas olha só, ao longo dos séculos, diversos relatos retratavam como sendo a primeira mulher no paraíso, mas ao contrário de Eva, não foi criada, tá aqui, ó. Sua história foi se modificando de uma tímida lenda para uma heroína. Olha só isso aqui. Isso aqui que é importante você ter em mente quando pensar nessas teorias, tá? Quais teorias eu poderia citar junto com isso aqui? Lilith, o primeiro dilúvio é uma invenção que foi tomando forma. O livro de Enoque é uma invenção também que foi tomando forma, virou livro, né? No final das contas. E esses mitos, eles são criados e são passados para frente, são adaptados. E é o que o texto está falando mesmo, a sua história foi se modificando. Como é que ela vai se modificando? Cada geração vai criando um pedaço da Lilith, né? Até virar uma heroína. Eu não sei que heroína a Lilith inspirou dos videogames. Se você souber, coloca nos comentários ou coloca aqui no chat ao vivo, se você estiver ao vivo comigo, né? Mas é isso que a matéria fala. Aí a gente vai ler a matéria agora. A mulher desaparecida. No contexto da Bíblia, Lilith nasceu de um vazio. Qual parte da Bíblia fala que Lilith nasceu de um vazio? Entende? Não existe nada na Bíblia. E isso tem a ver também com os manuscritos que deram origem aos textos críticos. Caramba, como que uma coisa pode ser tão ampla? Vou te mostrar agora, tá? No contexto da Bíblia, Lilith nasceu do vazio. Impossível, não existe isso aqui. Né? A Bíblia nunca falou sobre isso. Seu nome aparece apenas uma vez em Isaías 34, versículo 14. Acho que esse é o texto, né? Deixa eu pesquisar aqui o texto. Ó. Vamos ver na nossa versão ACF, só para ver se está, né? Para ver o que o texto fala, né? Que está na NA, está na AA. Vou colocar aqui ACF. Ó. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Não tem Lilith aqui, né? Cadê a Lilith? Vamos tentar na AA, então, a Almeida atualizada, que é mais antiga, né? Ver se
e Lilith pousará ali. As feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali e achará lugar de repouso. Aí que está a Lilith na Bíblia. Ela só aparece aqui. Ela não aparece no momento da criação, ela não aparece no desenvolvimento histórico do Antigo Testamento, ela não aparece até o dilúvio, né, que seria a história da humanidade até o dilúvio, foi bem grande, tá? A Bíblia não cita, mas ela foi bem grande, entende? A gente fica até na dúvida, será que no dilúvio existia tecnologia? Porque era muito tempo mesmo até o dilúvio, né? Mas eles já começam a confundir a pessoa aqui, no contexto da Bíblia. Ele não está na Bíblia, né? E aqui está o texto bíblico mesmo. Mas olha onde que está Lilith, nos manuscritos do Mar Morto. O testemunho mais antigo do texto bíblico encontrado até agora, Lilith também aparece na Canção para um Sábio, um hino possivelmente usado em exorcismos. Aqui que entra. Você não sabe por quê que a gente fala tão mal dos textos dos manuscritos do Mar Morto, do texto crítico. Aqui está o segredo, né? Aqui está o segredo. O segredo é que esses manuscritos do Mar Morto não são cópias confiáveis do texto bíblico, do Antigo Testamento, nesse caso, entendeu? Por isso que quando você pega a Bíblia textual da BV Books, ela traz bem explícito o que é o texto, o manuscrito do Mar Morto. Você percebe que não é apenas o texto, mas também o tipo de texto que tem lá. Eu já peguei um pedaço do manuscrito do Mar Morto, traduzido, né? Eu tenho ele traduzido em algum lugar, e ele era muito gnóstico, entendeu? E essas ideias de nascimento do vácuo, de primeira mulher, e agora vira heroína, né? Talvez no futuro Lilith vire uma deusa, tá? Desse desenvolvimento. Essa ideia, ela é muito gnóstica, tá? Mas, cara, não tinha gnosticismo no Mar Morto. Não tinha como existia no segundo século. Mas já existia no Mar Morto essa mística, né? E aquelas pessoas que viviam no Mar Morto, elas não eram ligadas à religião judaica. Não eram melhores e também não eram ligados a ela. Eles eram separatistas, né? Jesus nunca foi no Mar Morto até falar nada com eles. E a Bíblia não bota eles em ênfase, porque eles viviam isolados, né? Mas eles produziam esse tipo de conteúdo aqui. E é por isso que o texto crítico usa mais do Mar Morto, tá? Ele usa mais do que o texto recepto, e é por isso que ele não é confiável, tá bom? Então, olha que interessante. Você não vai achar isso aqui na Taná, você não vai achar isso na Torá, não, mas você vai encontrar nos manuscritos do Mar Morto, que são pequenos fragmentos do texto bíblico, misturado com outros textos, porque eles gostavam desse tipo de texto. E quando eles reescreviam os manuscritos, a doutrina deles passava para os manuscritos também. Você está vendo aí, ó, Canção para um Sábio? Aqui não tem a canção, deixa eu ver. Vamos ver, aqui não tem a canção, né? Eu quero tentar achar essa Canção para um Sábio aqui no Google, vamos ver se a gente consegue. Não tem, né? Sábio. Canção para um Sábio. Manuscrito Mar Morto. Cadê? Nem tem aqui, ó. Não tem. Não tem essa. Não tem nada assim na internet, pelo menos, falando dessa canção. Posso até trazer o chat GPT aqui e perguntar para ele se ele conhece esse texto, né? Vou abrir o chat GPT aqui. Enquanto isso, vão ver os comentários de vocês aqui, ó. Tem muita gente comentando, né? Vamos ver aqui, ó. Professor, professor. Eu não sou professor, pessoal. Eu fico com vergonha de ser chamado de professor. Aquele professor do Fábio Sabino disse que o livro de Lucas, tal, não são livros inspirados. Não sei. Mas se ele fala isso, ele está assumindo a posição gnóstica que gerou o cânon das escrituras, tá? Presta atenção, se o Sabino estiver falando que esses textos não são inspirados, ele está se declarando gnóstico.
tá bom? Porque os gnósticos lá do início é que falavam isso. Pesquisa sobre Marcião e a heresia de Marcião, que você vai achar isso aí, tá? Não sei, não sigo o Sabino. Tô até assustado. Por que você segue o Sabino? Agora eu queria saber. Aqui o Pentecostal Reformado tá na área também. Lilith parece a fake news das tias do Zap, verdade. A fake news mais antiga da história, diria eu, né? O Wenderson tá falando aqui, ó, tem um antigo jogo de luta da Capcom chamado Darkstalker. Tem uma personagem, certo, verdade, Darkstalker, brinquei muito com isso aí. Tinha a Lilith lá mesmo, verdade. Eu não lembro agora a cara dela. O Jonathan tá falando aqui, ó, que não é um conto hebraico, né? O Vitor Fontana já desmentiu isso. Falta falar que os manuscritos do Mar Morto são mais fiéis que agora, mas é só você olhar atrás da Bíblia aí, ô Pentecostal Reformado. Ó, eu tô com a Bíblia aqui, deixa eu ver se ela tem. Não tem. Mas já está escrito. Não diretamente, claro, eu entendi o que você quis dizer. Vamos ver aqui, ó. Ele falou sobre canção para um sábio. O que está escrito no texto canção para um sábio, é isso? Para um sábio nos manuscritos do Mar Morto. Se existir, o chat GPT vai ter acesso. Se não existir, aí, ó, é mais uma invenção. É mais uma invenção, né? Então, ele está falando o seguinte, ó, não há informações sobre um texto intitulado Canção para um Sábio. Entende? Então, ó, um hino possivelmente usado. Ó, vamos de novo. Nos manuscritos do Mar Morto, o testemunho mais antigo do texto bíblico, o testemunho mais antigo do texto bíblico encontrado até agora também aparece na Canção para um Sábio. Um hino possivelmente... então, peraí, então eu devo ter pesquisado errado, né? O que é a Canção para um Sábio e o que ela fala sobre Lilith? Vamos ver se ele vai achar alguma coisa. Repetiu de novo, ó. Aí, ó. Não tem. Então, essa informação aqui é esquisita, pelo menos, né? Apesar de poucas menções para os judeus, poucas menções para os judeus, a Torá, que são 5 livros de Moisés, ou Pentateuco, para os cristãos, deve ser interpretada como uma fonte de principais leis e da ética, já que é considerada uma forma de revelação divina para a humanidade. Relevante isso aqui, né? E há um fragmento em Gênesis 1, 27, que suscita muitas dúvidas e várias interpretações, em Gênesis 1, 27. E Deus criou o homem à sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse, frutificai. Não, que tipo de interpretação você tem desse texto? Meu filho, baixa um pouquinho o áudio. Que tipo de interpretação pode surgir desse texto? E há um fragmento de Gênesis 1:27 que suscita muitas dúvidas e várias interpretações. Não há dúvida. E Deus criou o homem à sua imagem e a imagem do homem criou. Homem e mulher os criou. Não há dúvida sobre esse texto, né? Mas eles tentam confundir a mente da gente, né? Pra gente começar a questionar coisas que não precisam. Isso ocorre, né, no 6º dia da criação. No 7º dia Deus descansou. Mais adiante, conta que ele colocou o homem que havia formado no Éden e só depois disse Senhor, não é bom que o homem esteja só. Entendi. Qual é a grande dúvida aqui? Isso aqui a gente aprende na faculdade, né? Há 2 relatos da criação em Gênesis 1 e 2. Entende? Não é que há dois tipos de criação, há 2 relatos, né? E cada relato trata de um ponto. Dizem que esses 2 relatos, na antiguidade, eles eram relatos de grupos de escritores diferentes. E aí, no final, decidiram colocar os 2 juntos, entende? Mas o texto não dá, nem lendo os 2 primeiros capítulos, você tem essa impressão. Ele não dá a impressão de que Deus criou e depois criou novamente, entende? É uma criação só. Mas é porque
as pessoas que não têm costume de ler a Bíblia não estão acostumadas com esse tipo de leitura, sabe? Onde começa a falar uma coisa, aí depois que ele falou aquilo, ele vai começar a dar mais informações sobre aquilo. A Bíblia tem muito isso, muito, muito mesmo, né? E aí as pessoas fazem isso aqui, ó, isolam o versículo 18, aí depois isola outro versículo, aí eles isolam o texto e juntam separados, um separado do outro. E aí criam essas ideias aí malucas, né? E aqui a gente tem a resposta no final, ó, da Babilônia para a Bíblia. E aqui está a resposta de o porquê esse texto está em Isaías 34. Ah, mas Lilith aparece Isaías, né? Olha, da Babilônia para a Bíblia. O que acontece? O conto da Lilith, ó, olha o que está escrito na matéria. Uma interpretação é que esse primeiro ser criado era andrógeno. Aqui está a militância. Agora mudaram a história da Lilith, tá? Ela era andrógena, uma criatura que era simultaneamente homem e mulher. Vocês acreditam mesmo que essa opinião, é tradicional? Vocês acham mesmo que antes de ter cano, alguém imaginava isso? Claro que não. Há 10 anos atrás, ninguém imaginava isso, entende? Ninguém imaginava. Só que agora a gente está tentando, a gente não, eles estão tentando reescrever a história. Né? Andrógeno, entende? Andrógeno não tinha sexo, ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Outra leitura é que houve duas Evas. Adão não gostou da primeira e Deus substituiu por outra. Né? Essa é a outra interpretação. Embora essa última versão tenha surgido cedo, a associação com Lilith demorou a aparecer, apesar de ela já estar viva no imaginário da região pelo menos 1,5 milênio antes da Bíblia começar a ser escrita. Século 6 e 5 a.C. A menção mais antiga ao seu nome aparece na Epopeia de Gilgamesh, a mais antiga obra já escrita. Olha onde que ela vai aparecer, hein? Que é que remonta aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Como escreveu o especialista em literatura bíblica Johnny, acho que é a mulher, isso aí, Johnny Owen Gaines, suas origens obscuras estão na demonologia babilônica, onde os amuletos e encantamentos eram usados para neutralizar os poderes sinistros deste espírito alado que atacava mulheres grávidas e bebês. Agora, preste atenção. Lilith logo migrou para o mundo dos antigos hititas e egípcios, israelitas e gregos. Por que você tem Lilith na Bíblia se ela não existe na Bíblia? Simples, porque Isaías escreve no período babilônico, entendeu? E aí, para eles, naquela época, isso fazia sentido, entende? Para o povo de Deus que estava vivendo no período da Babilônia, né? Isso faria sentido. Talvez nem só para a Babilônia, né? Já que ela acabou indo para outras culturas, talvez até para outras culturas da mesma época já existia essa ideia da Lilith, faz parte dessa ideia de deuses dos povos pagãos, né? Pagãos que fala, né? Então, a Lilith, ela não existe na Bíblia. Ela veio da Babilônia, a história da Lilith, mas ela não entrou na Bíblia. Ela não entrou na Bíblia, ela foi citada em Isaías, justamente o livro escrito no período babilônico, né? Que conta a história, né, do povo de Deus e da Babilônia também. Entende? Por isso que Isaías usou ali Lilith. Não quer dizer que Lilith estava em Gênesis, nunca esteve, nunca. Quando Moisés escreveu Gênesis, não tinha Lilith em Gênesis. Aqui está. Agora, olha que interessante. Você está vendo aqui que é da Babilônia para a Bíblia. Aí você vem aqui, vamos voltar um pouquinho, Mar Morto. Manuscritos do Mar Morto. O que eu falei para vocês? Que os manuscritos do Mar Morto contêm não apenas as cópias dos textos, mas também as doutrinas gnósticas que foram inseridas no texto. É por isso que tem no Mar Morto, entende? Por isso que tem aqui. Tá vendo? E é por isso também que nós rejeitamos as Bíblias de texto crítico, porque elas usam mais os manuscritos do Mar Morto, além de outros problemas nos textos críticos do Novo Testamento, tá bom? Agora, essa é a história. Agora, além de confundir você, para você acreditar
que a Lilith existe na Bíblia, eles agora vão colocar militância LG, não sei o quê, para dizer que, além de ela estar presente em Gênesis, ela não tinha sexo. Ela era uma andrógena, ou andrógeno, né? Como é que chama um andrógeno? Porque o andrógeno, ele é qualquer um dos dois. Chama de qualquer jeito. Pode ser andrógena ou no, né? Andrógene agora, né? Agora é andrógene. Assim que deve ser falado. E é isso. Percebe o problema que a gente está vendo? Quando vocês pegam uma Bíblia, o texto crítico, a aceitação desses manuscritos está envolvida nessa confusão também, tá? Também está envolvido nessa confusão. Vamos ver o que vocês comentaram aqui. O Jonathan está falando aqui, né? Ó, várias interpretações. Todos os líderes religiosos que vi falando sobre isso diziam a mesma coisa. Exatamente. Outro comentário de Jonathan. Não é que Deus criou e depois recriou. São duas tradições textuais que possuem propósito diferente. É isso aí. É isso mesmo. Explicou bem melhor do que eu. O Anderson aqui, ó. Primeiro era a primeira mulher de Adão. Agora é andrógeno sem sexo. Essa militância que vai tentar reescrever. Vou lembrar para vocês de outra maneira de reescrever a história para colocar essa militância LG não sei o quê e feminista na Bíblia. Primeiro, uns falam que Deus tinha uma mulher também, que na realidade não é uma teologia bíblica, é uma teologia de outros povos, né? Babilônica também. Caramba, é babilônica também. Agora, pensa um pouquinho, calma aí. Eu estava pesquisando aqui sobre a religião babilônica, sobre como ela evolui e como ela vai se tornar uma grande inimiga no futuro, antes da volta de Jesus. A ideia de Deus ter uma mulher é babilônica, tá? Essa ideia também surge na religião babilônica. A Lilith é babilônica. A Mãe Terra, acho que também tinha naquela época, também é babilônica. A gente está vendo, sem perceber, uma criação de uma nova religião cristã com base quase que 100% na Babilônia. E se você pesquisar em Apocalipse a palavra Babilônia, você vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer. É isso que eu tenho pesquisado, entende? Assim, a gente tem descoberto muita coisa interessante. E é isso que eles fizeram aqui, da Babilônia para a Bíblia, entende? Por isso que tem que ser rejeitada todo tipo de ideia. Aqui Lilith aparece como uma serpente também, né? Será que é isso? Isso, o texto fala, isso provavelmente explica por que o livro de Isaías ela aparece sem nenhuma apresentação. Uma indicação que o escritor confiava que os leitores conheciam, foi o que eu falei, né? Também foi mencionada no Talmud da Babilônia uma coletânea de discussões, relatos de grandes rabinos e meditações sobre passagens da Bíblia. Deixa eu pegar uma parada aqui para conversar com vocês sobre essa questão dos rabinos aqui. Espera um pouquinho só. Cadê o livro? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está 1h06 aqui. Estou acabando, tá, pessoal? Olha esse livro aqui, ó. Eu não vou falar o nome dele por causa de direitos autorais, né? Eu posso sofrer alguma coisa por falar o nome dele nesse mundo que tem hoje aí. O que acontece? Isso aqui é uma coletânea do rabino aqui, ó. É um rabino do século XVIII, XIX, XX. Ó. Tá vendo? Ó? Passagens selecionadas por ele. Foi selecionado por ele, mas é um conto mais antigo. E o que acontece com o judaísmo depois da Babilônia, tá? Depois da Babilônia já acontece isso aqui. Aqui, ó. Isso tem a ver com essa religião aqui, pessoal. Ó. O que acontece? Os judeus ficaram fascinados pelas religiões que Deus condenou ao inferno, tá? Não satisfeito com isso, eles começaram a adaptar as doutrinas desses povos na doutrina de Yahvé. Houve uma mistura, tá? E dessa mistura surgiu várias religiões judaicas, várias heresias judaicas, tá? O judaísmo dos fariseus é uma expressão disso, tá bom? É uma expressão, mas essa religião é o resultado disso, tá? O que acontece? Eles misturaram tanto, e Paulo vai tratar sobre isso nas suas cartas, tá? Ele já está falando sobre esse problema que começa a acontecer lá. Eles criaram outros escritos
E esses escritos são chamados disso aqui, tá? Nesses escritos tem os contos dos mestres mais antigos. E não são contos assim não são contos simbólicos, não. São contos de sábios, do que aconteceu na antiguidade e tal. Eu vou tentar ler para vocês aqui um ponto que eu devo ter marcado. Eu ia fazer review desse livro, acabei não fazendo, né? Esse aqui, por exemplo, ó, esse livro para o Antigo Testamento, esse livro é para o Antigo Testamento o que para é para o Novo. Não, tudo embolado isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui, isso aqui é o prólogo. Aqui, ó. Aqui, esse capítulo aqui, Revelações feitas à grande assembleia. Livro 1, do outro lado da cortina. Olha. É sempre assim, né? Sempre tem alguma coisa de segredo, ó. Todos escutavam atentamente o que o mestre dizia. Tem a ver com essas ideias do mestre que conta aí, tá? Eis que eu vejo todas as luzes brilhando do outro lado da cortina. O Santíssimo estendeu uma cortina sobre 4 pilares para as 4 direções do mundo. Um desses pilares vai desde o mundo inferior ao superior. Um chefe o guarda e tem as chaves que abrirão a cortina. Entre os pilares, vejo 18 pedestais iluminados pela luz suprema. Apareceu a palavra suprema, já desconfiei, entende? Luz suprema, iluminação suprema. Isso aqui é gnóstico, tá bom? Escutai-me, pois estáis destinados a brilhar como lâmpadas no mundo e a iluminar os caminhos da compreensão. Isso aqui nada mais é do que o que Jesus falou, adaptado à ideia gnóstica. Entende? Está nesse livro aqui. Esse tipo de religião surge por causa das religiões babilônicas e tudo mais. A Babilônia é a mãe de todas as seitas. Tá? Essa é a verdade. Ele é a mãe de todas as seitas. O primeiro ídolo, depois do dilúvio, surge na Babilônia. E aí, é isso que acontece com o judeu. O judeu passa a acreditar nisso aqui. Não apenas acreditar, mas ensinar e viver o que está escrito aqui. Tá? Eles querem fazer isso com o cristianismo. Eles querem que vocês fiquem assim também. Por isso que essas historiazinhas vão sendo incluídas, tá? Da Babilônia para a Bíblia. Agora, cara, isso é muito grande. É muito grande. É muito preocupante, porque o cristianismo está realmente sendo influenciado por esse tipo de movimento. É claro, a gente não consegue chegar muito longe e avisar muitas pessoas. Vocês veem meu canal, é o canal que mais fala sobre isso que eu conheço, né? Estou falando sobre isso aqui, deve ter uns 2 anos. E talvez por isso o YouTube não deixa vocês descobrirem isso. E a gente está vendo isso acontecer. Agora, tem uma outra parte do texto que já acontece aqui, né? Aqui, ó. Vocês vão identificar isso aqui no cristianismo moderno já, tá? Como escreveu especialista em literatura bíblica, suas origens obscuras estão na demonologia bíblica, babilônica, aliás, onde amuletos e encantamentos eram usados para neutralizar os poderes sinistros deste espírito alado. Amuletos e encantamentos usados para expulsar demônios. Você consegue perceber aonde isso já está no cristianismo? Há muitos anos, né? Não é agora que está. Muitos anos. Então é assim que eles querem mudar, não apenas